Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Glória a Deus. Então a tua expectativa ela deve estar no Senhor, mas eu quero falar sobre essa expectativa, irmãos. Você não pode esperar qualquer coisa de Deus. Você não pode se conformar com qualquer coisa. Eu percebo nos dias de hoje que nós estamos passando por um período da igreja conformada. Tenho falado um pouco sobre isso. Nós estamos crendo para os outros, cremos às vezes para pregar para alguém. Mas quando passamos pelas mesmas situações, às vezes nos vemos nos afogando e nos conformamos com isso. O que eu vou falar aqui não é para vergonha de ninguém, tá bom? Fica tranquilo. Mas às vezes adoecemos e deixamos de ir a um culto para ir ao médico. Porque entendemos que a doença é comum. Cutuca alguém do teu lado e diz, não é. Estamos entendendo tudo como comum, que quando você fala fé para as pessoas, elas entendem que você é arrogante. Familiares, quando familiares falam com você, e aí, como é que tá, meu irmão? Rapaz, eu estou bem demais, cara. Só vitória, a minha vida é um sucesso. Como assim? Peraí, será que é só eu que passo pelas tribulações? A minha vida é um sucesso. Mas como assim? Tu não tem problema não, rapaz? Minha vida é um sucesso. Você está pregando fé. Diga fé. Fé. A fé fala. Amém, irmãos? Mas depende de como estamos vendo as coisas. Às vezes nós estamos vendo por uma ótica errada. Às vezes nós vemos Cristo. Cristo não é religião, irmãos. Ontem o pastor Luiz estava ministrando sobre unção em Santos. Ele disse, Jesus não era cristão. E nem Maria era católica. Amém, irmãos? Cristo não é religião. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Ele é a ressurreição. Ele é o resultado. Ele é tudo em todos. Mas como nós estamos olhando para Ele, irmãos? Como um Deus forte, invencível, inigualável? Ou como um Deus superficial, que ora Ele pode fazer alguma coisa, mas ora eu tenho que me virar sozinho, porque eu não sei nem o que fazer com isso. Uma vez, Jesus, vamos ler a nossa Bíblia. Quantos trouxeram sua Bíblia? Amém. Quantos estão gostando de abrir a Bíblia? Amém. Quantos crentes temos aqui que lê a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Então, abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 6. Aleluia. Mateus 6. Jesus tem uma expectativa de como você o vê. Amém, irmãos? Em Mateus, no capítulo 6... Jesus ele começa a indagar as pessoas. Eu disse 6 ou 16? É 16. Mateus 16. Em Mateus, no capítulo 16, Jesus começa a indagar as pessoas. Antes disso, lá no versículo 5, ele começa a falar com os discípulos a respeito do fermento dos fariseus. Quero compartilhar um pouco sobre isso com você. Jesus entra num barco com os seus discípulos. E ele fala, olha, acautelai-vos. Nas minhas palavras, cuidado. Cuidado para vocês não entrarem no fermento dos fariseus. Aí os discípulos começam a conversar entre si, dizendo, é porque nós não trouxemos pão, porque eles estão tão natural que eles estão pensando que está falando de pão ali. É porque nós não trouxemos pão. E Jesus começa a ensiná-los, dizendo, olha, não é do fermento de pão que eu estou falando. Presta atenção nos acontecimentos. Se já houve a multiplicação de 5 pães para 5.000 e de 4 pães para 7.000, presta atenção nos acontecimentos, não é do pão que eu estou falando. E vocês estão dizendo, não trouxemos pão. Só que às vezes nós estamos andando tão no natural que nós estamos ainda pensando na nossa capacidade. Se crê, tudo é possível que crê. Mas na nossa capacidade, até na onde é possível. Às vezes precisamos comprar um fogão novo, uma geladeira nova, e nem isso é possível na nossa capacidade. Alguém está comigo? Mas com Cristo tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê.
Nós chamamos as coisas pela fé. Nós somos chamados, considerados os da fé. Amém, irmãos? Quando a Alessandra diz que a escola Rema é a melhor escola do mundo, é porque é uma escola que durante 2 anos te ensinou fé. Quando a Gislane diz que a nossa igreja é a melhor igreja, é porque nós ensinamos fé. Somos da palavra da fé. E na minha capacidade eu não consigo muita coisa, mas pela fé nós conseguimos todas as coisas. Então Jesus está conversando com os discípulos, dizendo, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, toma cuidado com a incredulidade na qual eles andam, com a naturalidade da qual eles andam, porque vocês foram chamados para andar por fé. Nunca se ouviu falar que um fariseu andou sobre as águas, mas Pedro estava com ele, Pedro andou. Amém, irmãos? Então Jesus chama os seus discípulos para andar pela fé. Ele corrige os discípulos porque alguns já estavam começando a se inclinar para a incredulidade. Irmãos, é possível andar com Jesus e se inclinar para a incredulidade? Sim ou não? É possível, porque o mundo às vezes quer engolir você, ele quer afogar você, ele quer lançar você em situações desconfortáveis, das quais você diz, ei, eu não tenho mais força. Parabéns, quando você não tiver força, Jesus tem. Aleluia. Amém? Quantos já ouviram a frase, rapaz, na minha vida agora é só Jesus? Ou se fosse. Se fosse só Jesus, você estava bem, irmãos. O problema é que às vezes nós atrapalhamos. Se na minha vida fosse só Jesus, eu estava, ó. Mas às vezes eu ainda atrapalho. Amém, irmãos? Então Jesus, ele corrige os discípulos e lá no versículo 13, desse mesmo texto que nós estamos, capítulo 16, versículo 13. Primeiro ele está falando cuidado com a incredulidade. Mas no versículo 13 ele começa a perguntar para os discípulos, para aqueles que estão ali, como é que ele era visto. Como a sua fé é vista, irmãos? Como é que você está vendo o seu nível de fé? Como é que está o seu nível de fé? Jesus pergunta, olha, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que estão dizendo de mim por aí? Como é que eles estão me vendo? Como é que eles estão crendo? E aí começa ali as respostas. Senhor, uns dizem que você é João Batista. Aí você vai ver a vida de João Batista. Glória a Deus que nós temos falado bastante, honre os ministros dessa casa. Porque João Batista foi um grande ministro do Senhor. Jesus Cristo, no capítulo 11 de Mateus, diz que dos nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Quem foi João Batista? Precursor. Ele veio anunciar, ele veio preparar o caminho do Senhor. O que ele veio fazer? Pregar Jesus Cristo. Então, quando cada um dos nossos ministros estão pregando aqui, acredite, eles são maiores do que João Batista. O seu amém foi muito fraco. Ana Luísa, grande ministra do Senhor, maior do que João Batista. Amém. Quando a Ana Luísa está pregando, eu falo, meu Deus do céu, onde ela acha tudo isso? Glória a Deus, irmãos. Então eles começam a responder, olha, uns dizem que você é João Batista. João Batista quem? Homem que nasceu para servir, homem que nasceu para pregar Jesus Cristo, homem surdo no deserto, pregava com coragem, falava na cara dos fariseus, dizendo raça de víbora. João Batista, homem de fé, homem corajoso, mas homem limitado. Era assim que o povo estava vendo Jesus. Uns dizem que você é João Batista, ou seja, homem capaz, até certo ponto, mas limitado. Outros dizem que você ser Elias. Rapaz, estuda a história de Elias, que homem de Deus, irmãos. O homem curava, o homem pregava contra a idolatria, ele ia de frente com a idolatria. Homem corajoso, enfrentou 400 homens, irmãos. Um cara do tamanho do Luiz, eu já não encaro, um só. Enfrentou 400 profetas. Crendo em Deus, dizendo, olha, se vocês fizerem aí, pode fazer aí. Elias foi ousado, irmãos. Faz aí, clama a Deus aí, clama mais alto os deuses de vocês, clama mais alto aí. Um homem de fé, sim ou não? Clama mais alto aí, de repente eles não estão ouvindo.
De repente eles não estão ouvindo, nas minhas palavras, de repente está dormindo eles, estão distraídos. Clama mais alto para ver se eles ouvem. E nada de acontecer. Aí Elias, agora é minha vez, faz aí uma vala, enche a vala de água. Eu vou clamar ao Senhor, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Um homem de fé, que bateu de frente com a incredulidade, que bateu de frente com a idolatria e venceu. Mas em determinado momento esse homem também foi para a caverna, foi reclamar da vida, dizendo, eu quero morrer. Por quê? Porque Elias também era limitado. Amém, irmãos? Eu não sei se foi Michele ministrando aqui, ela disse que Jesus é ilimitado. Estou falando que eles já entregaram minha pregação. Então, uns dizendo que ele era João Batista, outros dizendo que ele era Elias. E outros disse Jeremias. Quem foi Jeremias? Um homem de compaixão. Um homem corajoso, bateu de frente com reis, pregou a palavra do Senhor, chamado ainda jovem, serviu ao Senhor, irmãos, com força, mas limitado. E às vezes nós, como igreja, estamos vendo Jesus como um Jesus limitado. Porque até certo ponto ele é poderoso. Ele é poderoso para curar, talvez, de um câncer. Mas por que na dor de cabeça eu vou tomar um Doril? Por que o mesmo Jesus que é poderoso no câncer, ele não tem poder para curar uma dor de cabeça? Porque nós já aceitamos a dor de cabeça como normal. Então nós limitamos Jesus Cristo. Por que às vezes Jesus Cristo ele tem poder para nos tirar do sufoco? Quantos creem que Jesus tem poder para nos tirar do sufoco? Mas por que será que ele não tem poder para nos manter prósperos, irmãos, e sobrando dinheiro na nossa conta? Diga, Jesus tem poder. Aí ele tem poder para transformar, para pegar os nossos filhos e fazer com que sejam grande mulher de Deus, grande homem de Deus. Mas ele não tem poder para curar um calo no meu pé. Aceitamos como normal. Jesus Cristo, será que ele não tem poder para eliminar de uma vez por todas a catapora de nossas casas? Porque o mundo aceitou como tão normal que diz é melhor que tenha quando criança. Não é assim? Estamos limitando Jesus Cristo, irmãos, e Jesus Cristo não é limitado. Ele é ilimitado. Amém, irmãos? Quem é Jesus? Jesus pergunta agora para os seus discípulos, tudo bem, uns estão dizendo que eu sou Elias, outros eu sou João Batista, outros eu sou Jeremias, ou algum dos profetas aí, alguém tratou Jesus como igual. Amém? Deixa eu aproveitar esse gancho para dar um conselho aos ministros da casa. Você que é ministro, as pessoas que estão debaixo de você deve tratar como igual, porque você nunca vai andar em arrogância. Os que estão abaixo, você deve tratar como igual. Os que estão acima, não trate como igual, não. Porque se você tratar como igual, você nunca vai receber daquela pessoa. Amém, irmãos? Mas os que estão abaixo, trate como igual, porque você não é maior do que eles. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Estamos todos no mesmo nível. Mas por uma questão de honra, não deixe os que estão acima igual a você, não. Entenda que você está abaixo. Amém, irmãos? Eles trataram Jesus como igual, dizendo, olha, estão dizendo que você é algum dos profetas aí. E se nós tratarmos Jesus como nosso igual, e de fato ele se fez igual a nós. Quantos sabem que foi ele quem disse, a meus irmãos declararei teu nome? Não foi ele que disse isso? A meus irmãos declararei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que Jesus fez? Desceu ao nosso nível e se fez igual a nós. Mas quem é Jesus para nós? É invencível, inigualável, ele é Deus para sempre, ele é o Todo-Poderoso. Você entende? De fato ele é, mas ele desceu e se fez igual a nós. Só que nós não podemos tratá-lo como igual. Ah, Jesus é meu irmão, Jesus é meu parceiro. Jesus está aí para nós. Aí estamos tratando Jesus como igual e por conta disso a reverência foi embora e por conta disso a fé está diminuindo. Não deixa a tua fé diminuir, irmãos. Quem aqui tem um milagre da parte de Deus que já aconteceu na tua vida?
Meu Deus do céu, se eu chamasse você para contar, seria tantos testemunhos bons. Agora, será que Deus ele fez milagre ontem e Ele não tem poder para fazer hoje de novo? Deixa eu te dar uma boa notícia, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que era, é e ainda virá para nós. É o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus, aquele que te libertou ontem é o mesmo que te liberta hoje. Quantos acreditam que todos os dias nós recebemos salvação da parte de Deus? Meu Deus, socorro bem presente. Socorro bem presente, graça para socorro, graça para socorro. Tudo isso nós temos, irmãos. Todos os dias de nossas vidas nós recebemos graça de Cristo. Todos os dias de nossas vidas nós recebemos socorro de Cristo. Porque, como eu disse, demônio não está brincando de ser demônio. Demônio não tirou férias, não se aposentou. Ele continua tentando destruir, ele continua tentando matar, ele continua tentando jogar no fogo, ele continua tentando jogar na água. Mas nós cremos em Jesus Cristo e tudo é possível àquele que crê. Amém, irmãos? Então, o mesmo Deus que um dia te libertou da morte, te trouxe da morte para a vida, que libertou você do pecado e que vai levar você para o céu, para estar com Ele para sempre, é o mesmo que te liberta de uma dívida hoje, é o mesmo que te liberta de uma dor de cabeça, é o mesmo que liberta os seus filhos, é o mesmo que garante a alegria, a felicidade plena da tua casa e da tua família. Amém? Ele não mudou. Glória a Deus. Aí Jesus pergunta de novo para eles, e vocês? É interessante que em todo lugar, irmão, sempre tem aqueles que estão mais próximos. Jesus pergunta para aqueles que estão mais próximos, e vocês? O que vocês pensam de mim? Como é que vocês me veem? Ele queria saber. Ele queria saber como é que vocês me veem. Aí Pedro entrega aquela grande revelação. Ei, Jesus, tu não é Elias, tu não é João Batista, tu não é Jeremias, tu não é um dos profetas, tu não é ilimitado, tu é o Cristo. Nas minhas palavras, tu é o Todo-Poderoso, tu é o que veio para restaurar de uma vez por todas. Tu é aquele que veio para libertar, para de uma vez por todas tomar a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. Glória a Deus. Tu é aquele que veio para que nunca mais nós tivéssemos dores. Tu é aquele que veio de uma vez por todas para levar as nossas enfermidades, carregar com as nossas dores. Tu é aquele que veio de uma vez por todas para quê? Para levar de uma vez por todas a escassez de nossas vidas. Ele carregou a tristeza. Por isso nós devemos estar sempre alegres. Um sorriso deve estar sempre bem estampado no seu rosto, irmãos. Pastor, mas e no dia mau? No dia mau Jesus continua sendo Jesus. E no dia da angústia, pastor, Jesus continua sendo Jesus. Aleluia. Quem é Ele? Ele é a palavra viva. Abre lá em Hebreus. Mas mantenha o dedinho aí na sua Bíblia. Mas abre lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Mantenha o dedinho aí que eu quero voltar para esse texto ainda. Hebreus 4,12 vai dizer assim, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Tem gente que nem abriu ainda, mas já sabe. É o que o Rema faz, Alessandra. O povo nem abriu ainda, já sabe, já. Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é o Cristo? O Cristo é a palavra que estava no começo, criando todas as coisas, fazendo as coisas acontecer, gerando coisas, irmãos. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É o mesmo Deus de hoje, de ontem e será eternamente. Você está comigo? A palavra viva e eficaz. A palavra viva e eficaz. A palavra viva e eficaz. Quem vocês dizem que eu sou? Você é o Cristo. Você é a palavra viva e eficaz. Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és. Diga, bem-aventurado. Aqueles que olham nessa ótica, aqueles que veem Jesus, na ótica de Jesus, é bem-aventurado. Bem-aventurado é Simão Barjonas.
Porque nem foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu quero te dizer, a partir de agora, você se chama Pedro. E sobre essa revelação, diga revelação. A palavra, irmãos, ela tem que estar revelada em nós. Sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Porque quando a palavra ela é revelada em nós, Jesus continua dizendo, e agora, a partir de agora, por conta dessa revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Por causa dessa revelação que você recebeu, as portas do inferno não prevalecerão mais. Que portas são essas, irmão? Depressão, angústia, escassez, enfermidade, brigas na família, discórdia, desunião e todo tipo de desgraça que você conhecer, não pode prevalecer contra a tua vida. Uma vez que a palavra revelada entrou em rema, é nada mais, nada menos do que isso. A palavra revelada, uma vez que a palavra revelada entrou em nós, agora as portas do inferno não podem mais prevalecer. Mas por que nós ainda estamos nos sujeitando, irmãos, a tantas coisas dessa terra? Por que estamos nos sujeitando a angústias? Por que estamos nos sujeitando a dor? Porque, ora, nós estamos tão bem, porque uma coisa deu certo, arrumei aquele emprego que eu estava desejando, recebi aquela promoção, caiu um dinheiro na minha conta que eu nem estava esperando. Por que nós ficamos tão bem quando essas coisas acontecem, mas quando as coisas viram para o outro lado e começa a dar errado aqui, uma coisa começa a ficar estreita ali, aí de repente o nosso semblante cai e ficamos desmotivados e ficamos desanimados e falamos para nós mesmos, eu estou cansado, eu não consigo mais. Ei, Jesus Cristo disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus Cristo disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então por que eu vou andar com peso nas minhas costas? Diga, eu sou livre. Eu creio, irmãos, que esse redemoinho que veio hoje foi para libertar você. Para trazer você para o eixo. Jesus Cristo é o eixo, irmãos. Amém. Você não pode aceitar aquilo que a terra te oferece. Você não pode aceitar aquilo que o mundo te oferece. Ai, mas as minhas costas doem. Ai, mas a idade chegou. Ai, mas tá ruim para todo mundo. Ai, mas o governo... Ei, irmãos. Você faz parte do reino dos céus. Glória a Deus. Mas como você tem visto, irmãos, a sua própria fé? Como é que está a sua ótica a respeito da sua própria fé? Alguns, de repente, estão precisando usar óculos já, para enxergar melhor. Eu estou lendo lá Jesus, Genésio, não, é Jesus. Aí alguns precisam usar a lente correta das coisas, para enxergar, não é Genésio, não. Não é Jeremias, rapaz, você está errado. Jeremias é limitado, coloca lá o óculos, enxerga direito. É Jesus, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Tu é a palavra viva e eficaz. Essa palavra, irmãos, um dia transformou a minha vida. Essa palavra me pegou caído, me pegou perdido no pecado, irmãos. Essa palavra me pegou cheio de defeito. Ela transformou a minha vida, ela mudou a minha vida. Mas a palavra que mudou a minha vida ontem é a mesma que deve ter a sua eficácia hoje, irmãos. É a mesma palavra, porque o mundo não mudou, o mundo continua do mesmo jeito. Alguns dizem que mudou. Não, o mundo está terrível. Você não viveu no tempo de Sodoma, né? Para dizer que o mundo de hoje está terrível? Ah, mas o mundo está terrível nas escolas. Irmãos, para de comentar o natural, comenta as coisas do céu. Ah, mas os governos, você sabe que teve governo que escravizou o povo? Além do povo ter que trabalhar e não ganhar dinheiro, ainda apanhava para isso. Você está reclamando do que do seu governo hoje? Você não está apanhando ainda. Você está reclamando do que, irmãos? Não, mas o mundo está indo de mal a pior. Olha, está se cumprindo o que a Bíblia diz, que no final dos tempos... Não, irmãos, o mundo sempre foi assim. E Deus sempre nos chamou para fora do mundo. Deus sempre nos chamou para ver as coisas por outra ótica, não pela ótica do mundo, mas pela ótica de Deus. Amém, irmãos? E Deus é poderoso para salvar o mundo.
Deus é poderoso para salvar o mundo, irmãos. E se Ele pode salvar o mundo, Ele pode nos salvar das nossas próprias situações, irmãos, cotidianas. Deus pode. Deus pode. Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego melhor para mim amanhã. Se crer, tudo é possível ao que crer. Deus é poderoso para dar aquele carro que eu estou precisando amanhã. Para quê? Para eu ostentar de carrão? Ei, eu não estou preocupado com ostentar, não. Eu só quero ser bem sucedido. Amém, irmãos? Deus é poderoso para dar aquela casa, fazer com que aquela documentação saia sem nada. Eu não tenho nada mais, irmãos. Deus pode fazer. Deus é poderoso para ir muito mais abundante, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Deus pode fazer. Agora, se Deus fez ontem, eu estou crendo hoje mais no meu olerite do que em Deus? Meu olerite é fraco, irmãos. Minha receita é fraca. Julinha, esses dias eu tinha comido fora 3 dias seguidos. Julinha, pai, vamos comer um negócio fora hoje. Eu falei, Julinha, Deus é fonte inesgotável. Filha, mas papai não. Segura a tua onda aí. Eu sei que você é uma menina de fé. Deus é inesgotável. Papai não, segura só um pouquinho. Mas sabe, irmãos, Deus é inesgotável. Não é bom saber disso? Nós não somos inesgotáveis. Nós somos limitados. Temos os nossos limites, nosso olerite, os nossos contratos que são bons. Porque nós temos declarado coisas boas. Amém, irmãos? Temos as nossas promoções que são boas, mesmo assim somos limitados. Porque todo mundo é limitado. Porque Elias era limitado. Porque Jeremias era limitado. Mas Cristo não. Cristo, ele é ilimitado. Então, quer seja um câncer terminal, quer seja qualquer tipo de enfermidade, quer seja qualquer tipo de dívida, quer seja qualquer tipo de situação, ou uma unha encravada, Jesus é poderoso para te libertar. Jesus pode fazer. Como nós estamos vendo Ele, irmãos. Jesus pode mudar completamente a história da tua casa. Jesus pode mudar completamente a história da tua família. Ei, Gislane falou, gera expectativa. Ei, de hoje para amanhã as coisas já podem mudar todas. Irmão, meu irmão, Deus pode fazer. Deus pode fazer. Eu sei que a gente conta os mesmos testemunhos, porque eu congrego nesse lugar. O testemunho só seria novo se fosse em outro lugar. Mas, irmão, eu passando por uma situação precária, sem poder trabalhar, braço quebrado, engessado, sem poder trabalhar. Eu recebo um convite, vou dizer, do inferno. Um cunhado meu decide fazer a festa de aniversário do filho dele lá no Parque do Ibirapuera. Eu não tinha carro e nem dinheiro da gasolina, irmãos. Aí eu ligo para um amigo para conseguir um carro emprestado para honrar o convite, porque eu não queria jamais que meu cunhado dissesse, poxa, rapaz, o Adriano nunca participa das coisas de família, só vive na igreja. A gente ouve isso, não ouve? E eu quebrado, sem dinheiro nenhum, sem condições nenhuma, eu disse, rapaz, eu vou para honrar esse cara e eu vou tomar um carro emprestado com a maior vergonha, porque talvez eu nem colocaria combustível no carro do cara. Quebrado, irmãos. Aí Vanessa tem uma questão na justiça, uma questão das quais todo mundo dizia para ela, questão contra o sindicato dos estivadores, se tiver alguém aqui que conhece o sindicato dos estivadores, questão contra o sindicato dos estivadores, você coloca na justiça e os seus netos que recebem. Pode esquecer, esquece. E de fato já tinha 8 anos, nós nem lembrávamos mais daquilo, irmãos, nós nem sabíamos mais que aquele processo estava correndo. Colocou lá 8 anos, não tínhamos contato nenhum com o advogado mais. O advogado só tinha falado lá atrás, lá, quando colocou, ele disse assim, ó, a causa está ganha, só que eles não têm dinheiro para pagar. 8 anos depois, eu a caminho do Parque do Ibirapuera, sem uma arruela no bolso, para comprar uma jujuba. Telefonema. Advogado. Eu retorno para ele. Adriano, aquele dinheiro lá saiu, cara. Sabe, sem esperar, de uma hora para outra, as coisas mudam completamente, querido. Eu que estava quebrado, agora eu podia quase comprar o Parque do Ibirapuera. Chegou nesse nível não, mas eu tinha dinheiro para ir agora. As coisas mudam, irmãos, de uma hora para outra, sem você esperar.
Quando você não está crendo em um Deus limitado, Deus é ilimitado, queridos. Deus é ilimitado. Quando você pega a palavra e você não recebe ela simplesmente como algo escrito, mas como uma revelação de Deus. Jesus, no livro de Apocalipse, ele começa, capítulo 1, versículo 1, dizendo revelação de Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela deve ser revelação para nós. Quando você recebe uma palavra com revelação daquela palavra, ela não é, irmão, só mais uma letra lançada. Né? Tem uma música, uma mulher que diz palavras apenas, palavras pequenas, palavras ao vento. Ela diz palavras ao vento. Se você não recebe a palavra como revelação, são só palavras ao vento. Aí se prega. Caio pregou na sexta-feira lá para os homens, um culto maravilhoso de homens, os homens que foram aí, sucesso. Foi bom ou não foi, irmãos? Foi bom demais, né? Caio pregou dizendo, se a gente não pegar a palavra, irmãos, que a gente recebe na igreja e colocar ela em prática, ela não serve para nada. A gente deve pegar a palavra e crer nela, que vai acontecer do modo pelo que Deus disse, vai acontecer. Quando Deus fala, irmãos, vai, avança, vai dar certo. Comece a declarar a palavra sobre a tua vida. Não a tua própria vida, não a tua própria circunstância. E aí, como é que tá, meu irmão? Rapaz, estou na luta. Você é verbiano, pelo amor de Deus, saia da luta. Você congrega no verbo da vida, amém, irmãos? Amém. Saia da guerra, saia da luta, pelo amor de Deus, saia do deserto. Amém. Ah, pastor, sabe como é que é, né? Um dia bom, um dia mau. Aí usa a Bíblia ainda para dizer assim, mas a palavra de Deus disse que o dia mau chegaria. Ei, vai pro teu dia mau para outra igreja. Nós somos crentes, irmãos. No dia mau, Jesus é bom. Mesmo no dia mau, Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom e Ele vai ser bom eternamente. Exalte ao Senhor, louve ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, irmãos. E se Deus é bom, por que você está mal? Eita, essa hora que não é amanhã, ai de mim, como dizia Pastor Bud, né? Se Deus é bom, irmãos, por que nós estamos mal às vezes? Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Diabo, Deus é bom. Tudo que não vem, tudo que é de mal, irmãos, vem do diabo. Você recebe se quiser. Eu moro em uma casa ali, quem conhece minha casa, talvez não saiba, mas tem 10 casas, naquele portão do lado tem 10 casas ali, é o mesmo número. O número é o mesmo. 2, 3, 4 é o número, só que aí vai até a casa 10. O tanto de pacote que chega na minha casa, irmãos. O tanto de gente que vem entregar coisa na minha casa. Mas os pacotes não são meus. O que eu falei, esse pacote não é meu. Procura aí na casa do lado, vê o número da casa. Esse pacote não é meu. Se eu quisesse, eu já tinha montado móveis usados lá, ou móveis novos, na verdade. Tanta coisa que eu recebo naquele lugar. De vez em quando chega uma TV, de vez em quando chega... Tanta coisa. Eu digo, o pacote não é meu. O diabo, às vezes, está lançando pacotes que não é nosso e nós aceitamos por quê? Deixa eu te dar uma boa notícia, a dor não é sua. Não, pastor, mas a minha sinusite. Sai dessa, irmãos. Mas essa minha dor de cabeça, sai dessa. Jesus Cristo te livrou. Amém, irmãos? Aleluia. Jesus te livrou dessa sua dor na coluna. Não, pastor, mas a idade chega para todos. Você pode decidir chegar na idade bem ou ruim. Rapaz, eu fico admirando, eu fico olhando o pastor Luiz pregando, cara. E eu fico admirando ele. Falo, rapaz, ele corre igual eu. Só que ele tem 70 anos. A dancinha dele é engraçada, né? Mas o homem tem 70 anos e ele está correndo. Isso sem falar do pastor Amauri, da Marisete. Que pega numa igreja, que dá uma volta na igreja, que eles dão lá uma volta na igreja, dá mais ou menos 1,5 km de corrida. Vai dar uma voltinha lá na igreja de Taubaté, né? Na igreja de Campinas. Aí ele pega na mão da Marisete e dá uma volta. Né? Eu falo, rapaz, o cara tem 70 anos. Aí você pode decidir, ser um velho quebrado... ou ser bem sucedido até o final da sua vida, irmãos.
Eu olho para eles e falo, eu quero dessa unção aí, eu quero desse negócio. Pastor Luiz, toca aqui, cara. Eu quero chegar nos 70, no mínimo desse jeito, só que eu ainda quero poder tomar leite e comer queijo. Outro assunto. Aí sabe, irmão, 70 anos, o cara tá de pé, parece um homem de 50. E às vezes tem gente aí de 50 que tá... Rapaz, não dá mais para mim, não. Ei, você pode decidir. Doença, né? Idade não é sinônimo de doença, não, irmãos. Não é sinônimo de doença, não. Seja saudável, seja para frente. Dê umas carreiras de vez em quando. Faça alguma coisa com esse corpo maravilhoso que Deus te deu. Amém, irmãos? Por quê? Porque Jesus Cristo te chamou para isso. E Ele pode te manter saudável. Amém? Quantos sabem que você não tem mais dor? Amém. Se eu estiver reclamando de dor amanhã, você vai ver. Pastor, mas ela vem. Porque o diabo é mentiroso desde o princípio. E essas coisas vêm para colocar a tua fé em dúvida mesmo. Tu é filho de Deus mesmo? Tu é mesmo filho de Deus? Será que tu é mesmo? Aí coloca a condenação em você. A dor veio porque você respondeu mal à mamãe. O diabo coloca a condenação. Aí com essas coisas você começa a aceitar as coisas. Ei, não aceite não. Porque você é livre, você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é guardado por Deus. Irmãos, a Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão maravilhosa que diz que os nascidos do Senhor, o maligno não toca. E quando fala não toca, ele não pode tocar nos teus filhos, ele não pode tocar nas tuas finanças. Aleluia. Aleluia. Em uma outra ocasião eu tomei 3 multas em uma semana. E na terceira, eu disse, diabo, eu não aceito isso não. Eu entrego meu dízimo, entrego minha oferta. O meu dinheiro tem parceria com Deus. O meu dinheiro é o dinheiro de Deus. O dinheiro de Deus é o meu dinheiro. Tire a mão do meu dinheiro. E as multas nunca apareceram. Uma delas eu assinei o negócio lá e levei para casa, Marcelo. O policial me parou, sem viseira. Multa gravíssima. Eu assino o papel e levo o papel para casa. A multa nunca apareceu. Não sei o que eles fizeram com aquela multa. Eu penso que alguma dor de barriga deu nele, ele precisou daquela multa. Ele precisou daquela multa e aquela multa foi melhor para ele do que para mim. Mas o que é isso, irmãos? Em uma semana, uma multa, 2 multas, 3 multas. Eu, diabo, você não tem direito de mexer nas minhas finanças, não. Ei, irmãos, você pode fazer isso. Você pode lutar contra essas adversidades, irmãos, usando o nome de Jesus, usando a sua fé, crendo que Deus é poderoso para fazer. Agora, tanta coisa boa para fazer com dinheiro. E o diabo vai ficar roubando meu dinheiro nas multas? Diga não. Não. As coisas não vão quebrar na minha casa, irmãos. Eu vou comprar coisa nova e vou dar as minhas para alguém boa. As minhas coisas vão sair boa da minha casa para abençoar outra vida. Mas elas não vão quebrar. Ah, a porta está quebrando. Ah, mas o vaso quebrou. Eita, o diabo se levantou. Se ele se levantou, dá uma rasteira nele e continua andando. O diabo se levantou contra a minha vida. E daí que ele se levantou? Deitado ele. Agora levantou. Se o diabo se levantou, irmãos, continua passando, passa por cima dele. Você tem um maior do que ele. Jesus Cristo é maior. Agora... Você vai levar essa pergunta para casa. Quem é Cristo para você, irmãos? Quem é Cristo para você? Isso mede o nível da sua fé. Quem é Cristo para você? O que você precisa? Eu pergunto, Deus é poderoso para te dar? Deus é poderoso para dar a salvação do seu filho para você? Sim ou não? Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego se você estiver desempregado e precisar dela? Sim ou não? Deus é poderoso para ajudar você a concluir algo que você começou, sim ou não? Rapaz, eu vi Cosme fazendo remo em São Paulo. E na minha fé eu dizia, rapaz, ele vai. Mas de vez em quando eu olhava para ele e eu continuava na fé dizendo, ele vai. Ele vai. E eu olhava no semblante dele e eu via que ele, naturalmente, ele não ia conseguir. Como a gente não consegue fazer escola de ministro? Ou fazer remo em Santos. Se não tivermos a ajuda de Deus, não conseguimos.
Mas se entendermos que Ele pode fazer, irmãos, então Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ele pode nos levar a outra cidade para fazer faculdades. Ele pode nos levar a fazer faculdade. Aleluia. Quantos aqui tem vontade de ir a Harvard? Ninguém ainda? Teu sonho está pequeno. Mas se você quiser fazer uma faculdade ali. É o ali do mineiro. Cadê os mineiros? Ali. Ali com o biquinho assim, ali. Em Harvard, nos Estados Unidos. Você pode? Você pode. Amém, irmãos? Você pode tudo. Amém. Por quê? Porque tudo é possível ao que crê. Amém. Tudo é possível ao que crê. Amém, irmãos? Agora eu vou soltar alguns conselhos para você e você pega e leva para sua casa. Pela fé, reforme sua casa hoje. Amém. Pela fé, compre sua casa. Amém. Pela fé, compre um carro novo. Amém. Pela fé, arranque aquilo que tem incomodado você no seu corpo e jogue fora. Pela fé. Amém. Pela fé, irmão, se case. Pela fé, case os seus filhos. Amém. Pela fé, pegue seus netos no colo. Pela fé, irmãos, declare sobre a vida dos seus vizinhos, você terá os melhores vizinhos. Amém. Pela fé, consiga o melhor emprego, aquele que você tem desejado, o emprego dos seus sonhos. Pela fé, abra portas. Porque se as portas do inferno não podem prevalecer, que dirás uma porta de emprego? Pela fé, irmãos, comece a andar pela sua casa e reformar ela. Parede nova, pintura nova, piso novo, aleluia, coisas novas, prédio novo para a nossa igreja, amém. Aleluia, cadeiras estofadas para a nossa igreja, aleluia, ar-condicionados de primeira, instrumentos de primeira, caixas das melhores. Estava vendo o preço de uma caixa da Antera, 5.000 e alguma coisinha. Obrigado, Cosme. Eu estava esperando isso deles. Pela fé, irmãos, vamos colocar caixas da Antera aqui, caixas boas, das melhores. Pela fé, vamos chamar essas coisas, porque o nosso Jesus, ele é maior do que a gente está vendo ele. Amém, irmãos? Eu estava observando isso em nós mesmos. E nós precisamos ver Jesus como ele é. Ele pode? Ele pode colocar os melhores sapatos em nossos pés. Ele pode colocar as melhores vestimentas. Eu sempre fui um pouco avesso a algumas coisas, irmãos, mas o Senhor está tratando comigo sobre isso. Eu sempre achei que uma camisa de 100 veste do mesmo jeito que uma camisa de 800. Eu sempre entendi isso. E sou feliz quando eu consigo comprar uma camisa de 100. Mas que a de 800 é melhor, é? Quantos aqui já vestiram uma camisa boa? Uma Dudalina, você parece que está voando dentro dela. Uau! Né? Então nós sabemos que o bom é bom. Podemos crer para o melhor. Não podemos limitar Deus, irmãos. Administre bem a sua vida, mas não limite Deus em nada dela. Pessoas esperando que coisas mudem em sua casa. Botando força. A sua própria força. Eu não sou portador de má notícia, mas vou te dizer, na sua própria força você vai quebrar. Mas pela fé. Pela fé. Pastor William esteve aqui na terça-feira conosco, você perdeu. Ele falou de uma mulher que ela vinha para a igreja e o marido dela não era convertido. E ela sentava numa cadeira e ninguém podia sentar na cadeira do lado porque ela dizia, meu marido está aqui. O meu marido está aqui. Ninguém sentava na cadeira do marido dela. Porque o marido dela estava lá. Ela dizia, meu marido está aqui adorando comigo. Aleluia. Um dia a igreja lotou, encheu a igreja. Eles precisaram daquela cadeira. Então um diácono muito sábio, ok, diaconato, sabedoria por favor. Um diácono muito sábio chamou a irmã e disse, irmã, o seu marido poderia ceder o lugar para um visitante sentar? E a irmã disse,
A irmã mais sabe ainda. Disse, meu marido é um homem muito generoso. Eu vou me levantar com ele. Nós dois vamos ficar em pé lá atrás para esse povo sentar. Resultado, irmãos, um mês depois o marido da mulher estava na igreja congregando com ela. O que é isso, irmãos? É a fé falando. Podemos transformar coisas pela nossa fé. Eu lembro de uma situação nessa igreja. Quantos conheceram o irmão André? Só os dinossauros do Verbo de Praia Grande. André passou por uma situação desconfortável. Não estava vindo à igreja. E pastor Vailson dizia, deixa a cadeira do André aqui. Essa cadeira é do André. Nosso irmão André. Nosso irmão André. Não demorou muito. Onde estava André? Sentado na cadeira dele. Pessoas tentando fazer nas suas forças, irmãos. Aí contrata advogado, gasta dinheiro, se desgasta, tenta resolver de todas as formas e se dá mal. Mas pela fé, no nome de Jesus Cristo. Considerando que Cristo não é Elias, que não é Jeremias, que não é algum dos profetas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer. Ele já fez. Ele está fazendo. E Ele ainda fará em nosso favor. Amém, irmãos? Passa mais tempo com Ele. Amém. Passa mais tempo com Ele. Valorize essas coisas. Valorize Ele. Valorize a presença dEle. Valorize a palavra dEle. Fique com o que a palavra dEle diz, irmãos. Às vezes nós parecemos repetitivos e somos repetitivos, porque só temos isso. Estava aconselhando uma pessoa hoje, a pessoa veio, desabou, chorou, reclamou da vida todinha, disse, rapaz, só tem uma palavra para te dar, volta para Jesus. Eu não sei falar outra coisa, eu sei que tu quer ouvir que teu marido não vale nada, que o mundo é tudo errado, eu sei que tu quer ouvir que você é certinha e que você precisa de cuidado, eu sei que você quer um abraço, mas volta para Jesus, senão eu vou te dar 1000 palavras boas aqui, tu vai voltar e vai continuar quebrado. Volta para Cristo. Amém, irmãos? Amém. Se apega com Cristo. Sabe, tire tempo para Ele, considere a palavra dEle. Fale a palavra. Sai de casa de manhã já dizendo, hoje vai dar certo, hoje vai dar certo. Irmãos, eu tenho usufruído disso em coisas pequenas. Às vezes um aparelho de celular dá um problema e eu não faço ideia de como mexer. Mas eu digo para a Vanessa até concorda comigo, Vanessa é uma mulher de fé. Ela está lá atrapalhada, o computador não está ligando. Ela diz, rapaz, não está ligando, não sei o que fazer, vou ter que chamar o técnico. Eu disse, deixa eu mexer, porque tudo que eu toco vira ouro. As coisas funcionam quando eu toco. Aí eu vou lá, toco, não sei fazer nada. Esses dias eu passei uma borracha no computador lá. O negócio não ligava. Eu passei uma borracha. Eu descobri que era só apagar. Tinha um problema lá, eu apaguei o problema, liguei o computador pegou. Declare a palavra sobre a tua vida. Crê que Jesus Cristo está contigo nas grandes situações e também nas pequenas. Crê que Ele é poderoso para te curar. Não importa o tamanho do problema, Deus é poderoso para te curar. Mas também não aceite a dorzinha de cabeça, não. Não aceite a enxaqueca, não. Não aceite a pressão alta, nem, não, irmãos. Ah, pastor, mas eu tenho pressão alta. Se você tem, se é seu, jogue fora. Eu tenho pressão baixa. Eu tenho pressão. Só isso que eu tenho. Eu tenho pressão. E a minha pressão é o ideal. Amém? A tua pressão é o ideal. Jesus não te fez com defeito. Você é o ideal. Amém, irmãos? Fica de pé, eu quero orar contigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você vai crer mais, irmãos? Você é homem e mulher de fé? Se você começar a transformar a tua vida, irmãos, as coisas serão transformadas ao seu redor. Se você crer que por onde você passa, irmãos, a bênção do Senhor está contigo, então as coisas serão transformadas ao seu redor. Por onde você passar, você vai abençoar. Onde você pisar, você vai abençoar. Aonde você tocar, você vai abençoar. As empresas terão o privilégio de ter você como funcionário. Porque quando você estiver lá, a empresa vai estar prosperando por sua causa. Porque você vai declarar prosperidade sobre aquela empresa.
Por onde você passar, as pessoas serão impactadas pela luz, pela unção que está sobre a sua vida, pela graça de Deus que está sobre a sua vida. Você vai impactar as pessoas, irmãos, simplesmente porque você crê que você está andando com o autor e consumador de Jesus Cristo. Você está andando com o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso.